O Asset Connect é uma ferramenta nova que foi desenvolvida pela equipe de engenharia da Schneider Electric e que encontra-se hoje no portfólio dentro dos serviços oferecidos pela MS Engenharia. Nas instalações elétricas, os maiores problemas acontecem em função de falhas em conexões que geram aquecimento com a passagem da corrente elétrica. Ou seja, se uma conexão não for boa, ela vai gerar calor. O calor gerado aumenta a degradação e assim o processo se autorrealimenta num sentido negativo e ele vai crescendo até o ponto em que rompe a conexão. E em casos extremos pode até provocar um incêndio no painel. Para prevenir essa situação, a técnica que se usa atualmente em grande escala é a chamada inspeção termográfica, onde existe uma câmera que é capaz de ver sinais de infravermelho, que é a radiação emitida pelo calor. A conexão defeituosa, ela emite uma radiação que não é visível aos nossos olhos, mas visível nessas câmeras de infravermelho. Essas câmeras então identificam os locais onde a temperatura está mais elevada e permitem fazer uma intervenção num estágio ainda inicial do problema. A questão da inspeção termográfica é que tem algumas limitações. Quais são elas? Primeiro, não se faz termografia diariamente. A termografia é feita em intervalos periódicos, normalmente de 6 meses a 1 ano. E nesse intervalo, 6 meses a 1 ano, o equipamento está descoberto, está desprotegido. Segundo, a termografia, para saber a temperatura do material, necessita saber qual é a sua emissividade. Cada material irradia para uma mesma temperatura diferentes quantidades de infravermelho. Então, para uma superfície branca, vai emitir uma quantidade de infravermelho, e o que nem sempre é fácil de obter. Terceiro, os painéis de média tensão hoje em dia são painéis blindados para a proteção dos operadores. Se ocorrer lá dentro um evento, o painel não pode explodir em direção à pessoa que está na sua frente ou nas suas proximidades. Como eu disse, os painéis são totalmente blindados e não têm como ser abertos durante a fase operativa. Para isso, é necessário que o painel seja desligado e suas tampas sejam removidas. E aí se conseguiria fazer a inspeção termográfica. Mas toma tempo desde o desligamento até que se façam os procedimentos de segurança para garantir a integridade de quem vai executar a operação, e aí o painel já esfriou. Portanto, se torna inútil esse tipo de análise em equipamentos de média tensão. Existe um recurso que é colocar uma janela de vidro especial que permite a passagem do infravermelho. Por que isso? O vidro comum é opaco ao infravermelho, ou seja, o infravermelho não passa pelo vidro comum. Então é necessário que seja um vidro muito especial, tá? Que custa caro e não é fácil de obter. Ocorre ainda que a inclusão dessa janela de inspeção em painéis existentes, além de modificar as características do painel quanto à sua blindagem, tem uma visão limitada do interior do painel. Elas são janelas pequenas. E de novo nós temos aquela característica da inspeção periódica. Durante um longo intervalo de tempo, nós estaremos descobertos. Atenta a essa situação, a Schneider Electric desenvolveu uma tecnologia que nós chamamos de Asset Connect, na qual existem pequenos sensores, que são caixinhas pequenas, tem cerca de 4 centímetros, e que são colocadas juntas das conexões que podem gerar calor, tá? E que, portanto, pode gerar falhas. Esses equipamentos se comunicam com um concentrador através de um protocolo Zigbee, ou seja, Internet das Coisas. Essa tecnologia está conectada com a filosofia da indústria 4.0 e é o que nós chamamos de eletricidade 4.0. Esses aparelhos possuem um termômetro de contato, portanto eles não estão sujeitos à questão da emissividade ou experiência do operador. E então eles medem a temperatura como um termômetro que a gente usa embaixo do braço para ferir a febre quando uma pessoa está com resfriado ou uma gripe. Ou seja, eles não têm erro. Essa informação então é passada para um supervisório.
seja numa interface homem-máquina local, que é um pequeno display, né, onde vai mostrar as temperaturas de todos os pontos monitorados, ou essa informação pode ser enviada para um sistema supervisório remoto, que, nesse caso, quando ocorre uma defasagem na temperatura entre pontos similares, além de um limite pré-estabelecido, ela envia uma mensagem via e-mail ou qualquer outro sistema para o responsável por aquela instalação. Uma grande vantagem desse sistema é ser um monitoramento 24/7, ou seja, ele monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano inteiro. Não há momento que não esteja sendo monitorado. Então aquele intervalo que havia entre uma inspeção termográfica e a outra está coberto 100% para essa instalação. Além disso, não é preciso abrir o painel, não é preciso fazer interrupção, não é preciso desligar absolutamente nada. Isso é feito com os equipamentos em plena operação. Tá? O custo da instalação desse sistema é bastante razoável e dá uma segurança operacional fantástica para as instalações. Existe um custo inicial um pouco maior, mas depois não tem o custo operativo do termovisor. Em última análise, o que se deseja fazer é a intervenção naquilo que é necessário, apenas quando é necessário, no momento que é necessário. Esse é o Asset Connect.